Fluminense e Flamengo jogaram nesse domingo pela segunda rodada do Brasileirão e a gente vai falar sobre isso agora nesse vídeo. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas, meu nome é Rafael Teodoro e aqui nesse canal a gente só fala do futebol carioca. Então vamos lá para os jogos. Começando pelo Fluminense, o Fluminense venceu o Bragantino por 2-1 no Maracanã, marcando a estreia do Renato Gaúcho, novo técnico do Fluminense para essa temporada, substituindo o Mano Menezes, demitido na rodada passada. Não teve grandes mudanças táticas, a não ser o Lima fazendo a função do Paulo Henrique Ganso, atuando ali como camisa 10. Destaque negativo para o Hércules, ainda está demorando para se entrosar. A gente acredita, pelo futebol que ele mostrou no Fortaleza, que ele tem condições de ajudar muito esse time do Fluminense, mas até agora ainda não desencantou pelo Clube das Laranjeiras. Voltando ao Lima, Lima jogou muito bem, pisou na área, inclusive é dele o primeiro gol, numa triangulação com o Canóbio, ele dribla o goleiro e faz 1-0. O time do Fluminense começou a começar a ter a cara do Renato, tentando saídas rápidas, sempre buscando triangulações, mas o trabalho está muito no começo mesmo. O que a gente pode esperar do Fluminense é justamente isso, um time com mais posse de bola, isso a gente viu no começo do jogo. Depois que 1-0, depois do intervalo, o Seabra, técnico do Bragantino, fez algumas alterações que a gente até se questionou e a transmissão da Globo até pontuou sobre isso. Por que não jogou assim desde o começo do jogo? A partir do momento que entra o Mosqueira e também o Pita, principalmente o Pita com mais ali posicionado, centroavante mesmo, um centroavante mais pesado, que prendeu muito a defesa do Fluminense, o Bragantino jogou bola, envolveu o Fluminense o tempo inteiro. O Bragantino chegou ao gol de empate e poderia ter chegado até antes, tá? A sensação era que se o gol do Bragantino sai 10 minutos antes do que saiu, o Bragantino ia virar e poderia fazer até o terceiro, porque o Fluminense tinha sentido as mudanças e não estava conseguindo desenvolver. Estava tentando espetar uma bola, mas essa bola não veio. O Renato Gaúcho trocou o Canóbio pelo Keno, o Keno entrou bem, inclusive eu acho que essa é a atuada do Keno nessa temporada. Ele não tem mais pique para jogar 90 minutos, então ter ele vindo do banco para uma reta final de um jogo, talvez a partir dos 15 minutos do segundo tempo, é muito bom para o Fluminense. Quem entrou, jogou muito bem, como eu falei, deu boas arrancadas, bons dribles, bons passes e pode ser, pensando em elenco, pensando em brasileiro, é muito bom ter essa opção do Keno vindo do banco. Apesar disso tudo, o Fluminense não conseguiu criar muita chance de gol, até uma bola perdida, o Arias foi na linha de fundo, tentou fazer uma jogada, o Capixaba travou, escanteio, gol do Fluminense, gol do Martinelli. Martinelli também que jogou bem. Eu sei que a torcida do Fluminense tem um pé atrás com o Martinelli, mas ele é um jogador ok, tá? Ele não vai ser um astro, ele não vai jogar, por exemplo, como o André, que eu acho um craque de bola, mas ele vai ser regular para bom. Eu acho que ele vai ser importante para o Fluminense nessa temporada. Mais importante, o Fluminense pontuou depois daquela estreia catastrófica contra o Fortaleza. Então jogou, pontuou 3 pontos e é isso. O Fluminense tem que pegar esses times que devem povoar a parte de baixo da tabela, tem que ganhar. Eu falei isso sobre o Vasco. Pegou em casa, não pode perder ponto. Você vai perder ponto, deve sim, teoricamente perder pontos para times mais fortes que você. Os mais fracos você não pode dar essa chance. Pontos de atenção, esquema defensivo do Fluminense. Muitas erradas, muitas saídas de bola errada, muitas. E o Renato Gaúcho precisa ajustar isso. Não sei se agora com a volta do Ganso, que tem mais esse toque, que tem essa visão para abrir o jogo, ou futuramente com a volta do Renato Augusto, o time vai melhorar essa saída de bola, mas a gente sabe também que o Otávio está lesionado, o Otávio dava essa sustentação, o Fluminense precisa organizar a saída de bola para sair na boa e também reforçar o sistema defensivo. Parecia que, como eu falei, o Bragantino, depois que ajustou as peças no começo do segundo tempo, o Fluminense deixou de jogar bola. E isso não pode para um time que tem pretensões, como no campeonato, por exemplo, de chegar à próxima Copa Libertadores. Passando agora para o Flamengo, que venceu o Vitória por 2-1 lá no Barradão. Grande vitória do Flamengo. Flamengo que foi superior todo o jogo. E as principais notícias do Flamengo, volta de Arrascaeta e a volta do Gerson.
Vamos falar primeiro do Arrascaeta, que fez um golaço, tá? Arrascaeta de vez em quando tira esses coelhos da cartola, mas é um jogador que dá outra dinâmica, uma outra dinâmica totalmente diferente para o time do Flamengo. Com ele, o time passa a ser mais criativo, o time passa a ter... ele é um centro de gravidade do time, ele atrai a bola. Quando ele está inspirado, principalmente, ele consegue, na movimentação, abrir espaço para outros jogadores. O Gerson tem isso também, mas o Arrascaeta é muito mais disso. Né? Quando o Arrascaeta está ligado no jogo, ele consegue acertar um passe, consegue chutar muito bem, ou uma jogada genial, na minha visão, como foi esse gol, que ele se desvencilha de 3 e dá aquele biquinho, estilo Romário na Copa de 94, estilo Ronaldo na Copa de 2002, para quem é mais antigo aí, sabe do que eu tô falando. Mas é um jogador que faz o Flamengo ter um outro time, uma outra cara de time. O Flamengo dos últimos jogos, né, tanto na primeira rodada do Brasileirão como na Libertadores, era um time que se fazia da velocidade, que se fazia do perde-pressiona, claro, mas com mais transição. Com o Gerson e com a Arrascaeta, principalmente, o time passa a ter mais cadência, passa a ter mais associações de passe, passa a ter mais tabelas, passa a ter mais inversões de jogada para possibilitar condições dos atacantes finalizarem. Falando em finalização, o Juninho jogou bem mais uma vez, meteu outra bola na trave. O Campeonato Brasileiro está sendo vilão contra o Juninho, mas é o terceiro jogo que ele joga bem. Jogou bem contra o Internacional, colocou uma bola na trave, fez o gol da vitória pela Libertadores e agora jogou bem novamente. Inclusive, e aí é bom, né, o elenco do Felipe Luiz, o Felipe Luiz sabendo usar o elenco. Hoje o Flamengo consegue, com algumas peças, mudar totalmente a característica que tem no jogo. Né? O Flamengo pode ter um Arrascaeta, um Gerson, um De La Cruz e um Pulgar, fazer um meio-campo controlador da bola, bola de pé em pé, com um jogador fazendo a profundidade, talvez o Michael, o Cebolinha, Luiz Araújo ou o próprio Bruno Henrique, e ter um centroavante móvel como o Juninho ou um mais fixo que possa fazer o pivô para a entrada dos jogadores que vêm de trás, como o Pedro, que deve voltar nas próximas rodadas. Ou ele pode fazer um time mais veloz, jogando em transição. E aí você teria o Luiz Araújo, o Michael, o Cebolinha ou Plata fazendo alguma das pontas e ter o Bruno Henrique de centroavante, que é um ótimo finalizador e tem velocidade. Inclusive, o Bruno Henrique foi uma jogada, o Luiz Araújo cruza, o Bruno Henrique entra finalizando, faz o segundo gol. Então, do meio para frente, o Flamengo tem muitas armas e o Felipe Luiz sabe que tem de como mexer no time de acordo com a característica do jogo que ele quer.